E aí, galera? Oi! Pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo do carbono. Digamos que o assunto mais caível aí do Enem é o ciclo do carbono, sabia? Bom, o carbono, ele existe em todas as moléculas orgânicas, então só existe molécula orgânica, olha aí, porque tem o quê? Carbono. Então, o carbono, ele faz o quê ali? Cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas que estão formando moléculas orgânicas, em algum momento, esse carbono orgânico, ele passa a ser inorgânico. E aí, isso vai constituir o chamado ciclo do carbono, que no caso, essa molécula se transformar em orgânica e inorgânica e ficar circulando pelo ambiente. Então, vamos lá, vamos tentar entender esse negócio aí. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. O gás carbônico é a forma que o carbono vai estar na atmosfera, certo? Então, na forma de CO2. Que é CO2? Dióxido de carbono ou gás carbônico. Então, esse dióxido de carbono, o que acontece com ele? Ele fica lá na natureza, né? Na atmosfera, e é isso que vai ser absorvido pelas plantas, pelas algas, no processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese ela vai pegar esse gás carbônico, juntar com a água e produzir matéria orgânica. E aí, essa matéria orgânica ela vai ficar onde? Na planta, vai ficar onde? Né? Formando estruturas de planta, caule, raiz, fruto, e aí formando aquilo que a gente chama de biomassa. Então, o que é biomassa? Toda matéria orgânica que é produzida através desse processo de fotossíntese. Então, o carbono que ora estava lá inorgânico, CO2, ele através da fotossíntese ele passa a ser matéria orgânica. Isso é carboidrato, lipídio, proteína, DNA, RNA. Então, tudo que compõe um ser vivo, não só a planta, mas qualquer ser vivo ali, ele vai ter o que ali? Matéria orgânica que vem de onde? Do processo de fotossíntese. Então, essa biomassa acontece o que com ela? Ela fica lá estática? Não. Então, a própria planta, ela respira, e ao respirar, o que ela está fazendo? Ela está jogando o gás carbônico lá na atmosfera. Tudo bem? Aí pode ocorrer a queima, combustão, quer dizer o quê? Queimar. Então, se uma planta ela é queimada, né, se um animal ele for queimado, o que é que vai acontecer? Vai sobrar dele o que ali? Gás carbônico. Então, o carbono que estava ali formando moléculas orgânicas, né, matéria orgânica, passa a ser o que agora? Gás carbônico lá na atmosfera. Então, quando ocorre um incêndio, né, as queimadas que acontecem, então o que é que está acontecendo? Está ocorrendo ali a liberação de muito gás carbônico, né, de muito dióxido de carbono. Bem, ocorre também a liberação do gás carbônico pela decomposição. Então, quando um animal morre, uma planta morre, as folhas caem no solo, o que acontece? Bactérias e fungos decompõem e transformam essa matéria orgânica em CO2. Lindo? Então, um ciclo, digamos assim, onde tem três coisas que liberam o carbono, né? Vai liberar o CO2, e uma só que vai absorver. Então, a gente já tem aí, né, um negócio assim meio complicado, 3 contra 1. Quer dizer, três processos bioquímicos, né, liberam CO2, onde um só absorve esse carbono, tá? Aí, então, a fotossíntese que vai ser o grande sorvedouro, que vai sequestrar o CO2, tá, da atmosfera e transformar isso em quê? Matéria orgânica. Então, esse carbono está o tempo todo o quê? Girando. Bom, sempre vai girar? Não. Olha só que interessante. Existe um processo que a gente chama de fossilização. Então, o que é fossilizar? Fossilizar, pessoal, significa que não vai haver a decomposição. Então, a inexistência de bactérias decompositoras naquela matéria orgânica, então, se não tem ali um decompositor para quebrar, para digerir aquilo e liberar CO2, então o que vai acontecer? Então, vai fossilizar. Então, quer dizer que essa matéria orgânica, depois de milhões de anos, ou milhares de anos, então vai produzir uma coisa que nós chamamos de combustíveis fósseis. Então, eu coloquei de vermelho aqui, eu posso seguir que essa linha vermelha é a linha da fossilização. Então, aí vai produzir combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? O principal é o petróleo, tá? Então, o petróleo
é necessário mais ou menos o que aí? 400 milhões de anos para você produzir petróleo. Então, existem também outros combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão mineral, o gás de xisto, a rúbia. Quer dizer que tudo isso depende de quê aqui? Depende de milhares ou milhões de anos para ser formado, tá? Onde o principal combustível fóssil é o petróleo. Bom, então o petróleo, quando ele entra em combustão, ou seja, quando a gente usa o petróleo como combustível e queima ele, então a gente está liberando CO2 que não está sendo absorvido por aquele ciclo. Porque a gente já tem três coisas liberando CO2, lembra? Só uma absorve. Então, quando a gente tem essa queima, ó, do petróleo, então significa que a gente está jogando carbono de milhões de anos atrás, certo? Na atmosfera. Então, isso gera um desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio é exatamente onde? No aumento da produção do CO2, tá? E a outra interferência do homem nessa história é que ao desmatar, né, ao retirar aqui a atmosfera, as plantas da floresta, né, tirar as árvores, provocar esse desmatamento, você deixa de fazer o quê? O sequestro do CO2. Você deixa de absorver o carbono. Então, se você não absorve o carbono, o que acontece? Então, olha aí, você aumenta a produção, você diminui a absorção, significa que só faz aumentar. Então, esse excesso do CO2 é isso que vai provocar o quê? O efeito estufa. Ou seja, vai agravar, potencializar algo que já existe na natureza e que é importante para o nosso clima, né? Então, o clima da Terra depende do efeito estufa que existe. Então, se não fosse o efeito estufa, o que aconteceria? A Terra ela teria uma temperatura durante o dia e à noite, né, ela seria muito fria, iria quase congelar. Iria congelar, na verdade. Então, a temperatura hoje da Terra é em torno de 15 graus. Bom, mas antes isso já era menor. Então, com o aumento da Revolução Industrial, usar petróleo como fonte de energia, qual foi o problema? É que eu aumentei essa quantidade de CO2, então com isso eu retive mais calor, e isso aqui agravou o quê? O efeito estufa. E aí com isso a gente tem um aquecimento dos mares, o aquecimento da atmosfera, derretimento de geleiras, que aumenta o nível dos oceanos, a gente tem as alterações climáticas, lugares que chove muito, vai chover mais ainda, lugares que chove pouco, vai chover menos ainda. Então, devido ao quê? Devido a essa alteração antrópica, o que é antrópica? Provocada pelo homem, né, que nós provocamos nesse ciclo, tá? Bom, tem outra coisa aí nessa história? Tem. Repare que tem um tal aqui de CH4. O que é esse CH4? É o chamado gás metano. O gás metano é aquele gás que, se a gente pegar um isqueiro e colocar no fiofó lá da vaca, ó, ela peidar, pega fogo, né? Então, quer dizer, o gás do peido da vaca. Bom, e aí quer dizer que é um gás combustível. Olha que interessante, metano é um gás combustível. CO2 não. CO2 é inerte. Você não aproveita ele para nada. Mas o metano é um gás interessante que existe também na atmosfera, uma quantidade pequena e que depende muito da ação antrópica também, ou seja, a ação do homem. Como é que se produz o metano? O metano vem da decomposição anaeróbica. Essa decomposição anaeróbica ela ocorre em três situações. Vamos lá. Olha só. Plantação de arroz. A plantação de arroz ela é submersa. Você tem que colocar muita água, né? 90% ou 80% da planta ela fica submersa. Então aquela parte submersa, quando morre, se decompõe de forma anaeróbica. Ou seja, não tem oxigênio. Então, sem oxigênio, não há produção de metano naquela água e, com isso, esse metano é liberado na atmosfera. Bom, metano também é produzido nos aterros sanitários. Aí, todo o lixo orgânico que vai para lá para os aterros sanitários, ocorre essa decomposição anaeróbica e produz o metano. Então, o metano, se fosse canalizado numa estação de tratamento, certo? Tivesse lá uma estação de tratamento de lixo, né, de resíduo orgânico, o que aconteceria? Eu poderia usar o metano como fonte de energia e aí gerar energia elétrica, por exemplo, a partir da queima do metano, tá? Fantástico. Bom, e que mais que produz o metano? No caso,
o peido da vaca, ou seja, a pecuária. Então, criar boi, né, de forma extensiva, aí produz muito metano, porque o boi ele não consegue digerir direito a celulose que existe no intestino dele, né, no chamado rumen, que é um estômago lá cheio de bactérias. E essas bactérias, ao tentar digerir a celulose, elas acabam produzindo muito metano. E aí, pelo arroto, certo? Uma grande parte vai pelo arroto, e outra parte vai pelo peido aí da vaca, que vai liberar esse gás metano, certo? Então, no Brasil, em relação ao ranking de efeito estufa, em relação à liberação de CO2, a gente está de boa. Mas em relação à produção de metano, nós estamos em segundo lugar ou primeiro lugar devido à nossa pecuária extensiva, certo? Então, o pelo do boi, o pelo da vaca vai lá, libera metano e com isso a gente tem um agravamento desse efeito estufa. Porque no caso, gente, ó, o metano e o CO2, ele é um GEE. O que quer dizer GE? Gás de efeito estufa. E é esse gás de efeito estufa que vai provocar esse problema aí do agravamento do efeito estufa, que é potencializar esse processo. Valeu? Espero que tenham aprendido, curtam aí bastante, certo? Dá uma revisada, anotem aí tudo isso que a gente falou. Valeu? Oi!